Bem, pessoal, vamos iniciando agora a nossa abertura da sexta MUN Asséis UNITA, Refugiados, Direitos Humanos e Democracia. Eu sou o professor Emerson e, a partir desse instante, esse evento está sendo gravado para posteriormente ser disponibilizado. A nossa sexta MUN Asséis UNITA, ela faz parte da rede de eventos promovido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, o Acnur, que desde 2020 criou um desafio global para que eventos trabalhando com simulações das Nações Unidas, a exemplo do nosso projeto SOI, em todo o mundo, adotassem a temática dos refugiados, despertando a atenção, assim, para os sérios problemas das pessoas que são obrigadas a abandonar seu país em virtude de sofrerem graves violações aos direitos humanos. Esse desafio, ele contou com a participação de mais de 40 mil estudantes, sejam estudantes do ensino médio ou estudantes universitários, de 80 países no período entre 2020 a 2021. A partir de 2021, o projeto de extensão simulação de organização internacional, o SOI, o nosso SOI Asséis UNITA, ele tomou parte nesse desafio em parceria com o LAPRE, o Laboratório de Práticas em Políticas e Relações Internacionais da Asséis UNITA. E, nesse sentido, estamos aqui organizando esse evento. O tema geral de nosso evento é Refugiados, Direitos Humanos e Democracia, simulando um painel da Organização das Nações Unidas, ONU, que vai discutir os seguintes temas específicos: direitos humanos, democracia, soluções duráveis para refugiados, mudanças climáticas e deslocamentos, fim da apatria e protegendo refugiados LGBTQ+. Bem, a programação do nosso evento é o seguinte: teremos a abertura, que é feita por mim, professor Emerson, no qual a gente está falando aqui um pouco sobre o evento, a importância desse evento, o fato desse evento estar inserido oficialmente dentro desse desafio do Acnur, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Em seguida, nós vamos ter a palestra O Trabalho da Caritas junto aos Refugiados em Pernambuco e o caso do povo indígena Varaó, da Venezuela, que vai ter como palestrante o Cirlei Vieira, antropólogo, doutorando em antropologia pelo PPGA da UFPE, coordenador de projetos da Caritas Arquidiocesana de Olinda e Recife, que desenvolve pesquisas sobre etnologia indígena, trabalho, migração, gênero, masculinidade e sexualidade. A apresentação do Cirlei vai ser virtual. Ele já nos avisou que ele atrasaria uns 10 minutos, né? Em instantes, ele vai estar aqui conosco, ele já entrou em contato e vai fazer a sua fala. Após a fala do Cirlei, que gentilmente aceitou participar aqui conosco e compartilhar sua experiência junto à Caritas, nós vamos ter os debates entre as equipes. Esses debates entre as equipes vão, assim como o restante da MUN, ser presididos aqui pelo nosso colega João Lucas Arruda, já um veterano aqui do Projeto SOI, que está conosco aqui praticamente desde o início da sua graduação, está finalizando. A gente tem que reconhecer o esforço de João e de colegas que, desde o início da graduação, trabalham. O João já participou de eventos nacionais, internacionais, já não é a primeira vez que ele coordena a nossa MUN, que ele preside, né? Então, João, deixo aqui registrado esse nosso muito obrigado a você, viu? Depois, nós teremos a negociação das propostas, que seria a elaboração dos draft papers. Lembrando que os draft papers são as propostas que vocês discutirem durante a MUN, e é justamente aquilo que vai ser encaminhado para o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Depois, a apresentação e votação das propostas, dos draft papers, e, por último, o encerramento do evento. Esse evento, para os ouvintes, será concedido o certificado de 4 horas aula, fornecido pelo LAPRE Asséis UNITA. Para os extensionistas, receberão 20 horas aulas no relatório do NEAC. Então, pessoal, em instantes nós vamos iniciar. Deixa eu verificar se o Cirlei já está aqui conosco. E aí a gente já passa a palavra
para o Cirlei. Enquanto isso, a gente vai passar algumas instruções, e aí eu gostaria de passar a palavra para o João, para ele esclarecer principalmente as equipes, como é que elas vão se portar durante o debate, enquanto o nosso palestrante aqui não chega. Então, João, eu vou passar a palavra para você dar as instruções para as equipes, como é que elas vão fazer o debate, e depois a questão das negociações para os draft papers, que seriam justamente as propostas dentro daquelas temáticas que a gente está trabalhando aqui. E o foco, gente, o foco desse evento é discutir a problemática dos refugiados no mundo inteiro e pensar soluções através de vocês, estudantes, para o dilema dos refugiados. Então, João, gostaria que você cumprimentasse o público e falasse agora um pouco para o pessoal sobre a questão dos debates e tal. Quer pegar esse microfone mesmo? Som. Tá bom. Bom, boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Como o professor falou, meu nome é João Lucas e estarei presente nessa sessão mais uma vez. Como o professor instruiu, nós vamos começar pelos debates das equipes. Né? Cada delegação poderá propor temas para ser debatidos, esses temas serão votados por vocês. Certo? Então, nós faremos um esquema de 3 temas sendo votados a cada moção, certo? Cada um vai ter o poder de escolher qual tema vai ser debatido. O tema que foi escolhido, aquele que propôs o tema, poderá falar juntamente com mais 2 delegações que se propuserem a falar sobre o assunto. Nós teremos um momento mais ou menos de 1 hora de debate, né? Quando acabarmos esse momento, até durante esse momento, as delegações já podem fazer negociações entre si. Então, cada delegação está composta aqui por 2 ou 3 membros. Um deles pode, a qualquer momento, se levantar e convocar outro membro da delegação, por exemplo. Brasil pode falar com a Suécia, ou a Inglaterra, falar com o Brasil e outros países, para vocês negociarem como é que vão fazer o draft paper, que vai ser a resolução que vários países se unem para entrar num senso comum. Após esse período de debate, é que vocês vão ter esse momento para fazer o draft paper, né? Mesmo sendo, claro, um formato superficial, que o oficial que vocês vão produzir dentro de 1 semana. Mas vocês fazem essa apresentação e aí as delegações que se juntarem para fazer esse draft paper vão ter aqui depois um tempo para poder conversar sobre isso. Então, a simulação ela é muito simples, né? Os temas que vocês prepararam vão ser os temas que vão ser abordados aqui. Então, vocês podem ficar bem tranquilos que vai sair tudo na tranquilidade, tá certo? Alguma resposta? Bem, então, vamos só aguardar aqui o palestrante chegar e a gente continua com a apresentação.
Alô, Sirlei, consegue nos escutar? Consegue me escutar? Consigo. Pronto. Está dando problema aqui, eu tentando entrar e ele reiniciando aqui. Tranquilo, Sirlei. Primeiramente, muito obrigado pela participação aqui nesse evento, na nossa Sexta Moon Assaís Unita. Eu já tinha lhe apresentado assim previamente, mas repassando aqui, o Sirlei, ele é antropólogo, doutorando em antropologia pelo PPGA da UFPE, coordenador de projetos da Caritas Arquidiocesana de Olinda e Recife, e desenvolve pesquisa sobre etnologia indígena, trabalho, migração, gênero, masculinidade e sexualidade. O Sirlei, ele foi muito recomendado pelo próprio pessoal da Acnur, do Acnur, né? Então, por isso que a gente procurou fazer esse contato. A gente teve aqui como palestrante ano passado, Victoria Hilgenei, do escritório de Brasília. Ele disse, olha, entre em contato lá com o pessoal da Caritas aí, que eles realmente eles têm um trabalho bem interessante, principalmente junto aos índios Varaó da Venezuela. E aí o Sirlei, ele vai passar um pouco para a gente da experiência que ele tem, né? Então, de antemão, Sirlei, eu já queria agradecer você por estar aqui conosco, né? Pela sua participação e por poder compartilhar essa sua experiência tão valiosa. Primeiramente, eu também quero agradecer, né, o convite. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente poder dialogar sobre várias questões a respeito da migração, né, e a respeito de populações indígenas também, né, populações que historicamente, né, na configuração brasileira, mas não só brasileira, né, mundial, são populações que sofrem muita discriminação e sofrem também com a retirada de direitos, né, que as populações colonizadoras impuseram, né. Nós temos aí as populações indígenas em geral, mas temos também outras populações que também sofrem com isso. Mas eu especificamente vou falar sobre a população indígena e a Caritas Arquidiocesana de Olinda e Recife, que é a Caritas a qual eu estou aqui representando, né? A gente presta assistência dentro de um projeto que é realizado em parceria com o governo do estado de Pernambuco, né? Então, primeiro eu quero colocar que a população Uarau, ela é uma população originária da região da Venezuela, né? Então, é uma população que, antes de haver a criação do Estado venezuelano, né, no país, ela já estava ocupada. Como aqui no Brasil também, nós temos a configuração de várias etnias indígenas que estão espalhadas por todo o território brasileiro, em especial em locais do interior do estado, dos estados em geral. Todo estado brasileiro tem pelo menos, né, umas 4 a 5, né, no mínimo, etnias e populações indígenas residentes. E todas essas populações indígenas, elas já estavam na região antes dos colonizadores aqui chegarem, né? Então, a primeira questão que eu levanto, que tem a ver com essa questão da migração, é quem é o dono das terras, né? Quem possui realmente a propriedade de uma terra e por que essa propriedade ela é dada a determinados povos e outros não. Quem determina que esses brasileiros indígenas que moram na região que a gente chama de Brasil, né, a região territorial Brasil, eles, por algum motivo, não podem ocupar uma outra região que seja da América Latina, porque se a gente for estudar a configuração das populações indígenas, algumas populações elas eram populações que, na sua característica
cultural e social, a migração fazia parte do seu contexto, né? Então, ainda hoje, algumas regiões da Amazônia, algumas dessas populações, elas têm pouco contato com a população não indígena, elas ainda compõem-se com as características muito próximas às características originais de quando os portugueses aqui chegaram, e elas migram, né, entre as fronteiras do Brasil e de outras regiões que fazem fronteira ali com a Amazônia, né? E aí você vai dizer o quê? Esses indígenas, eles são brasileiros, eles são colombianos, eles são venezuelanos, eles são o quê? E é interessante porque há cerca de 20 anos, mais ou menos, eu estava numa comunidade indígena do interior de Pernambuco, comunidade Pancararu, e eu realizando uma pesquisa lá nessa comunidade, eu tinha a oportunidade de conversar com indígenas e tinha a oportunidade de conversar com a população não indígena que morava nas cidades no entorno da área Pancararu. E eu, realizando essa pesquisa, eu acabei conversando com algumas pessoas não indígenas que moravam ali na cidade, e eu não, mas você não identifica diretamente, né, quem é indígena e quem não é indígena, porque por conta do processo de miscigenação, a configuração de alguns indígenas, elas não diferem da configuração da população brasileira em geral, né? E aí eu sempre que tinha contato com algum, eu perguntava: você é indígena? Você é índio? Né? E eles respondiam: sim, eu sou índio, Pancararu, né? E aí, quando era para fazer alguma questão de intervenção da pesquisa com eles, eu ali abria o diálogo. Muitas vezes eu recebia a resposta que não era indígena, e aí, às vezes, a resposta vinha dessa forma: não, eu não sou índio, eu sou brasileiro. Eu recebi muitas vezes essa resposta. E aí teve um momento que eu perguntei a uma dessas pessoas: sim, mas o indígena, ele não é brasileiro? Aí ele parou e ficou pensando, né? E disse: independente disso, eu sou pernambucano. Foi isso que eu recebi de resposta. E eu fiquei com isso durante anos, né? Pensando sobre essas questões, né? E não foi uma questão inquietante para mim no sentido de mudar minha configuração de atuação e de pesquisa. Mas, recentemente, eu estive na área indígena Pancararu novamente. E estando nessa área indígena, eu estava conversando com um índio, né, um indígena Pancararu, e eu relembrei essa história. E aí ele me disse o seguinte: mas de certa forma nós não somos brasileiros. E eu fiquei pensando nisso, e claro, continuei o diálogo com ele, e ele estava mostrando a configuração de como os indígenas são tratados não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na América Latina, na América do Norte, que perderam também suas terras, tiveram confiscado, foram relegados a territórios pequenos e restritos, foram dizimados, foram perseguidos, né? E várias outras configurações. E ele falando assim: porque antes de eu ser brasileiro, eu sou índio. E antes de os portugueses chegarem aqui e dizer que essa terra era Brasil, essa terra já era terra de índio, né? E aí, isso, voltando àquela questão, né, dessa questão das fronteiras, das regiões, né, quando a gente atesta que é um indígena venezuelano, o Warao, a etnia Warao, uma etnia indígena venezuelano, nós estamos invertendo a lógica deles próprios. E eles não são indígenas venezuelanos, eles são indígenas que, por um acaso, estão numa região que foi apoderada e chamada de Venezuela. Da mesma forma, a configuração brasileira ela se dá pela mesma questão. Os indígenas brasileiros estão residindo em várias regiões dessa região que a gente chama Brasil. Eles são indígenas que, por um acaso, residem numa região, né, que foi apoderada e chamada de Brasil. Então, a primeira questão que a gente, né, tem que pensar é sobre essas fronteiras. Quem determinou essas fronteiras? Quem determinou esses limites? E aí, especificamente,
falando sobre a configuração da etnia Uarau. A etnia Uarau, ela, de acordo com alguns dados que eu tive acesso, estima-se que tenha quase cerca de 55 mil índios espalhados pelo Brasil da etnia Uarau. Né? Aqui em Pernambuco, eu não sei dizer, né, exato quantos mil índios existem aqui. Eu sei que a Caritas Arquidiocesana de Olinda e Recife diretamente presta assistência a cerca de 75 indígenas, né, dividido em 12 famílias. Né? E que tipo de assistência nós prestamos? E é uma coisa interessante da gente pensar. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em assistência, existe uma questão que muitas vezes é problematizada e colocada como um problema grave em relação às políticas, que é porque, né, algumas entidades elas prestam tanta assistência a migrantes e não prestam assistência à população local. Por quê? Porque a população local em si, ela também não difere da população migrante no sentido de precisar tantas questões de sobrevivência quanto essas populações. Né? Então, muitas vezes se questionam o tipo de assistência que é dado a essas populações e o tipo de assistência que é dado às populações locais. Em relação às questões que envolvem as organizações não governamentais, ou as organizações que prestam serviços, né, de defesa de direitos, né, a populações vulneráveis, isso aí não deve ser questionado. Por quê? Porque essas populações e essas entidades, essas organizações, elas, no seu bojo, geralmente, têm um amplo aspecto de atuação. Então, a ONU, por exemplo, a ONU não atua só com migrantes. A ONU ela atua com várias entidades, criança e adolescente, ela atua em defesa das mulheres, existe a ONU Mulheres, existe a ONU que trabalha especificamente sobre as questões de saúde. Né? Então, assim, existe um amplo aspecto de atuação. E muitas dessas organizações, ela também tem esse amplo aspecto de atuação. Elas prestam a situação, por exemplo, tomando como base a Caritas, a qual aqui eu represento, existem atividades da Caritas que prestam ações assistenciais a populações de rua. Existem ações também que são voltadas à população carcerária. Existem atuações que são voltadas a populações de mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. Então, assim, o campo de atuação ele é amplo. Agora, dentro desse campo de atuação, um dos campos é a migração. Por quê? Porque os imigrantes, né, os migrantes de forma geral, eles são pessoas tão necessitadas quanto tantos esses outros, que não merecem não receberem assistência também. Mas essas assistências, no campo da questão das instituições e organizações que atuam para prestar assistência a essas populações, elas devem ser voltadas ao atendimento de políticas públicas adequadas para essa população. E políticas públicas que visem não apenas prestar assistência, mas que visem, acima de tudo, promover dignidade de vida para essas populações, para que elas não fiquem dependentes apenas de políticas assistenciais. Essa mesma questão, ela está presente nos migrantes. Então, quando se fala da questão da migração, o primeiro ponto é essa questão da necessidade da assistência deles. Por quê? Porque o agravante que eles têm em relação a essas outras populações que eu citei é de não estar no seu território originário. Então, os migrantes, de forma geral, eles saem das suas regiões. Eles estavam fixados e procuram outra região, alguns para busca de uma melhoria de vida, e outros não só por conta disso, mas porque precisam fazer isso para continuar vivos.
Então, são aspectos que agravam a situação deles. E quando esses migrantes, se você for procurar saber a história desses migrantes, eles têm geralmente uma história muito sofrida e de muita luta para permanecerem vivos. E quando se fala da questão da população indígena, uma população migrante, né, isso é mais agravado ainda, porque além da questão da xenofobia, que muitas vezes eles são alvos, tem a questão do próprio preconceito para com os indígenas, de colocar esses indígenas como não detentores de direitos, né? Então, é importante que a gente pense sobre essas questões para que a gente possa, inclusive, refletir sobre os nossos próprios preconceitos ao lidar com essas populações. Então, a Caritas arquidiocesana, junto com a Caritas regional, né, vem há muito tempo fazendo atividades voltadas a essas populações, né, indígenas Uarau, que estão na região metropolitana do Recife, e nessa assistência, né, nessa atividade, não é um puro trabalho de assistência, é um trabalho também de defesa e garantia de direitos. Primeiro, defesa e garantias de direitos a partir do que preconiza as leis brasileiras. Segundo, defesa e garantia de direitos ao que preconiza a Carta de Defesa dos Direitos Humanos, né, que a própria ONU ela encabeçou, né, essa construção. Segundo, né, o terceiro ponto que eu acho que é importante frisar é que, muitas vezes, quando alguma atividade de assistência ela é proposta, ela esbarra em vários desafios. Alguns dos desafios, né, a gente é de conhecimento de todos, a gente lidar, que é o seguinte: muitas vezes, os países, em especial o Brasil, eles já têm seus problemas, né, que não são poucos, são muitos e são amplos, para resolver, que estão postos nos desafios das políticas públicas. E quando chega uma população que vem de uma outra região, esses problemas somam-se aos problemas já existentes, agravando-se a isso o rótulo de dizer que essas pessoas elas não são brasileiras, ou elas não são daquele país. E aí, a ONU, junto com as instituições governamentais, elas muitas vezes começam a dialogar com o apoio de outras organizações para ver como é que pode desenvolver algum tipo de assistência dentro das políticas públicas para essas populações. Aqui no Brasil, é muito conhecido o sistema de abrigamento dessas populações. Então, há vários abrigos espalhados pelo Brasil para atender essas populações. Roraima tem, né? No Pará tem, né? Então, vários estados têm esses sistemas de abrigamento. Aqui, em Pernambuco, também foi criado esse sistema de abrigamento pelo governo, né, estadual, em parceria com o governo federal. Sendo que esse sistema de abrigamento, e aí é onde eu falo especificamente da Caritas arquidiocesana de Olinda e Recife, a qual eu faço parte, né, dentro desse sistema de abrigamento, nós fomos convidados a fazer um sistema desse, produzir um sistema desse, né, em parceria com o governo do Estado, e, a princípio, o governo do Estado apresentou um modelo que ele já desenvolvia, que era um modelo de compor, né, e equipar casas grandes e ali colocar famílias, né, de imigrantes morando, residindo e dando assistência alimentar, assistência de material de higiene, né, a manutenção da casa, sendo que esse modelo, quando a minha equipe foi convidada para fazer parte, o primeiro passo que nós fizemos foi levantar como era produzido e como era dado continuidade a esse modelo. E a primeira coisa que nós identificamos é que havia muitos problemas de convivência nesses espaços. Por quê? Porque muitas vezes se pegava uma casa, né, que abrigava, né, confortavelmente, vamos dizer,
8, 10 pessoas e colocava-se ali para viver, não que não desse para abrigar, mas já aí não eram confortavelmente, era detido pelo meio da convivência de regras rígidas para poder ter esse apoio, né? 20 pessoas, né? Então, você dobrava o número de capacidade, né, para confortavelmente aquelas pessoas viverem, e você colocava ali 20 pessoas. De certa forma, evitava que essas pessoas estivessem nas ruas, mas não evitava outros problemas que já se imaginava que iria acontecer. Conviver uma família de 4 pessoas já há problemas, imagina 20 pessoas, muitas delas em configurações familiares diferentes, então 4 é de uma família, 5 de outra família, 7 de outra família, e aí, claro, que iria ter conflitos, né, nesse espaço e nessa convivência. E aí, quando a gente estudou esse modelo, dentro do modelo proposto pelo governo do Estado, né, era reproduzir esses tipos de abrigamento, sendo 4, né, abrigamentos para até 25 pessoas em cada abrigo desses. E nós, logo de início, contestamos isso, né, e contestamos, né, fazendo essa argumentação dos tipos de problema que poderia vir a acontecer com esse sistema. E aí nós tomamos a frente de fazer um estudo sobre a capacidade que poderia ser implementada para promover um melhor conforto, uma melhor convivência de grupos específicos que ocupassem as residências. E nós conseguimos transformar essas 4 casas atualmente em 8 casas, né, promovendo um abrigamento. Em cada casa tem cerca de 5 a 12 pessoas, né? Então, as casas que têm mais gente têm 12 pessoas. Em suma, cada casa tem entre 1 a 2 famílias, né, sendo abrigadas nela. Então, não é que não exista problemas, existem problemas, mas o termo de você poder resolver e poder fazer com que esses problemas sejam mais rapidamente solucionados, ele se torna muito mais rápido, né, e a convivência se torna melhor. Então, hoje, a Caritas Arquidiocesana atende cerca de quase 75 uaraus, distribuído em 8 casas, né? E essas casas, elas têm assistência, essas famílias que estão nas casas, elas têm assistência semanais, né? Recebem alimentos, né? Recebem material de limpeza pessoal e higiene também, material de limpeza e higiene pessoal, né? Tem o aluguel da casa garantido para que eles permaneçam, né, morando na casa até o final da responsabilidade do projeto que a Caritas assumiu, que é até dezembro. Depois, o governo federal, junto com o governo estadual, né, dentro da nova configuração, tem que apresentar um novo caminho, né, e, fora isso, eles também têm pago a conta de água, a conta de luz, e fora essas questões, nós continuamos tentando enviar a inserção ou a geração de renda para essa população, para que eles possam, eles próprios, se gerir e se autossustentar. Porque o problema da migração ele não será resolvido de imediato, e o problema da migração não será resolvido também se a gente não promover um amplo debate, né, uma ampla discussão a nível nacional, quiçá, eu digo, a nível internacional, porque a migração ela não se resolve também só a nível nacional, e também pensando quais são as possibilidades e os modelos que o Brasil, aí eu falo especificamente do Brasil, vai realmente adotar para lidar com essa questão da migração, né? Porque é necessário a gente pensar na questão do respeito, né, aos direitos humanos, mas é necessário também que a gente avance isso para a prática, não só para o debate, né? Porque, por enquanto, a gente não tem um único modelo empregado de assistência no Brasil a essas populações migrantes, né? No Sul eles fazem de uma forma, no Norte fazem de outra, no Nordeste fazem de outra, no Centro-Oeste fazem de outra. E dependendo do estado, essas mudanças também elas acontecem. E aqui em Pernambuco, no Recife,
o projeto que a gente é responsável, né, a gente tenta configurar ele dessa forma, da melhor maneira que a gente acha para poder atender essa população. Então, esses são os pontos iniciais que eu quero trazer para que a gente possa pensar e a gente possa dialogar, né, e que vocês pensem também, levem, né, para onde vocês estiverem indo, para onde vocês estiverem atuando, né, essas questões são, para mim, essenciais para que a gente pense uma configuração melhor possível para trabalhar, né, com essas populações em situação de extrema vulnerabilidade, e eles são de extrema vulnerabilidade, e essas populações também com particularidades culturais, como são as populações indígenas, né? Só para frisar, né, dar uma ideia das diferenças culturais, a assistência alimentar, nós também tivemos que abrir um amplo diálogo com eles e fomos mudando o tipo de alimento que fornecíamos, porque, a princípio, né, se pensava que semanalmente, dando aquele alimento básico da feira básica brasileira, seria suficiente. Então, arroz, feijão, macarrão, farinha, entre outras coisas mais, fubá, né? E aí vai, porque aqui no Nordeste se come muita fubá, né? Vocês sabem disso, que são do Caruaru, né? E aí muitos, pelo menos, são, né? Então, assim, a gente achava isso e quando via muitas das coisas que eram fornecidas inicialmente, elas não eram consumidas. Em especial, por exemplo, o feijão. O feijão, a população indígena Uarau, eles não são acostumados a comer feijão. Alguns aprenderam a comer feijão, mas a maioria não come, não se alimenta do feijão. Então, nós tivemos que mudar essa configuração da entrega de alimentos, por exemplo. E aí passamos o que é que vocês comem, o que é que vocês querem, o que é que a gente substitui aqui, né? E aí fomos substituindo. Uma outra configuração diferente, por exemplo, na base alimentar, né? Nós aqui acordamos de manhã cedo e tomamos um café, né? Da manhã, geralmente, um café, um leite, um suco, né? Pão, biscoito, um cuscuz, né? Um achá. Isso, para eles, não é alimentação para o horário da manhã. A alimentação para o horário da manhã é macarrão, é frango, é arroz, é esse tipo de alimentação. Então, assim, café da manhã, para eles, não é o nosso café da manhã. Então, isso a gente foi aprendendo na prática. E para fazer esse debate sobre assistência, né, para as populações migrantes, é necessário que nós estejamos abertos a perceber essas diferenças. Senão, nós vamos estar apenas achando que estamos fazendo uma boa assistência, estamos apenas oferecendo uma opção, né, de ajuda para eles, né? E ajuda, né, a grande população em geral, ela tem na cabeça que eu dou o que eu quero, né? Eu dou o que eu quero, ou que tem, ou que me sobra. E, em termos de política pública, a gente não pode trabalhar com essa mentalidade. Política pública é direito, não é favor, né? E, enquanto direito, nós temos que ter consciência que direito não é você me dar aquilo que você quer, é você me dar aquilo que eu necessito, que eu preciso, né? E aí, dentro dessa configuração com a população Uarau, todas essas questões, elas sempre estão presentes, né? E a gente tem que levar em consideração para prestar uma boa assistência dentro da perspectiva de defesa de direitos humanos, né, com essas populações. Então, obrigado, né, a todos e a todas que aqui, né, puderam estar presentes, né, e no momento que precisarem, eu estou aqui aberto ao diálogo. Obrigado, Sirlei. Agradeço muito os seus esclarecimentos. Inclusive, eu destaco que alô? Eu destaco, inclusive, que eu sou pancararu, né? E sou descendente da tribo pancararu, inclusive estou bem fora do estereótipo, do fenótipo que você falou. Lá a população já enfrenta, assim, há 300 anos já um processo que a gente tem contato com o resto da população brasileira, e aí você não diferencia. E aí eu achei bem interessante você trazer essa temática lá da nossa região. Eu sou de Petrolândia, né? Ali tem os 3 municípios, Petrolândia, Jatobá e Itacaratu, que a população pancararu, muita gente, inclusive, se admira quando eu digo que eu sou indígena, inclusive aqui os meus alunos, alguns não sabem, mas a gente também é. Pessoal, nesse instante eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida para o nosso amigo Sirlei,
gostaria de perguntar alguma coisa específica. De antemão, já agradeço e parabenizo a disponibilidade do Sirlei de estar aqui conosco, né? Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui dos nossos alunos? Vocês que estão no chat, nos acompanhando também, né? O pessoal que está aqui no auditório, tem alguma dúvida? Alguma questão? Pronto, Sirlei. Então, eu queria agradecer novamente a sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Parabenizar o trabalho que você faz junto à população indígena Guarau, que é muito interessante, né? Acho que assim tem muita coisa para a gente passar. E aí a gente deixa, fica à disposição também, né? Futuramente a gente espera também contar com você aqui em Caruaru, se possível, a gente depois combinar algum evento, que a gente também se dedica a pesquisa em relação a essa temática, tanto de refugiados quanto dos povos indígenas do nosso estado e do Brasil também. Deixa eu fechar. Eu que agradeço, tá? E sempre, como eu falei, sempre que precisarem, eu estou aqui aberto e disposto, né? E até mais para vocês e bom evento. Obrigado, Sirlei. Até mais. Bem, pessoal, agora dando prosseguimento ao nosso evento, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro João Lucas, que vai presidir a MUN e os debates, né? A partir desse instante. Vai ser feita a chamada, um representante de cada equipe vem buscar a plaqueta, tá? E aí, João, com você, né? João, outra coisa que era bom combinar é o seguinte. A proposta da moção eles podem fazer lá sentado. Agora, para falar, eles podem vir sentar aqui. Certo. Fica melhor. Perguntinha. Eu fico em pé. Tem alguém que estão online, alguma delegação online ou só ouvinte? Eu acho que tem alguns alunos online, mas tem todas as delegações que estão aqui. Tá. Certo. Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que eu declaro aberta a nossa 6ª sessão da SES Unida do SOI, né? Nós vamos começar, como o professor falou, com a chamada. As delegações que estão aqui presentes vão levantar a mão e vir aqui buscar a sua plaqueta, certo? É importante que todos os que queiram votar, eles têm que anunciar que estão presentes e votando, certo? Uma delegação pode estar presente e não votar nos temas. Essa delegação vai poder se apresentar, só que não vai poder votar nas moções que nós vamos propor, certo? Então, nós vamos começar a chamada aqui. Lembrando, apenas um delegado de cada delegação fica de pé, anuncia se está presente e votando e vem buscar aqui a plaqueta, certo? Vamos lá. Alemanha. Presente. Presente e votando, se for para votar. Certo. Isso, papel. Aí você declara presente e votando. Pronto, maravilha. Vamos lá. Brasil. Canadá. Presente, votando. Maravilha. França. Presente, votando. Israel. Noruega. Nova Zelândia. Países Baixos. Reino Unido. E Suécia. Pronto.
Muito bem. Então, dando a continuidade, feita a chamada, todas as delegações estão presentes e voltando. Vamos agora para o nosso momento de proposição de moções, certo? Nós iremos propor temas para serem debatidos. Cada um de vocês, nesse momento, pode levantar a sua plaquinha, e onde vocês estão mesmo, vocês irão propor o tema. 3 temas serão escolhidos para debate. Então, assim que eu der a permissão, vocês levantam a plaquinha. 3 países vão escolher, vão propor os temas, e todos os países vão votar. Lembrando que, como todos estão presentes votando, vocês sempre terão que votar nas moções, certo? Se vocês não gostarem de um tema, pode votar no outro, mas é importante que vocês sempre votem, tá bom? Então, vamos começar agora com a nossa apresentação. Alguém deseja propor um tema? Por favor, levante a plaquinha. As delegações que desejam propor um tema podem levantar a plaquinha acima da cabeça. Tema para debate. Para debate. Tema que vai ser debatido. Países Baixos. Brasil, mais um. Até 3 delegações. Noruega. Muito bem. Países Baixos, um pouco o tema que vai ser que você quer debater, por favor. Boa tarde. Eu proponho um tema sobre refugiados e os direitos humanos. Países Baixos. Países Baixos, refugiados e direitos humanos. Brasil, por favor. Eu proponho um tema de soluções graves para os refugiados no Brasil. Soluções graves para refugiados do Brasil. E é Noruega. Proponho o tema mudanças climáticas e deslocamento. Muito bem, obrigado. Então, vamos à votação dos temas propostos para debate. O tema escolhido pela maioria será aquele a ser debatido. O primeiro foi País Baixo, né? Muito bem, a votação agora para o primeiro tema, refugiados e direitos humanos, proposto pelos Países Baixos. Aqueles que são a favor, podem levantar a plaquinha para a contagem de votos. Certo? O tema proposto pelo Brasil, soluções duráveis e refugiados, aqueles que são a favor, levantam as plaquinhas. E o tema proposto pela Noruega, mudanças climáticas. Aqueles que são a favor do tema, por favor, levantem as plaquinhas. Muito bem, então, sobraram apenas 2 temas. Os 2 temas tiveram a mesma quantidade de votos. Refugiados e direitos humanos, Países Baixos, e soluções duráveis e refugiados no Brasil. Cada um com 5 votos. Nós vamos votar mais uma vez. Caso haja empate de novo, a mesa irá decidir. Aqueles que são a favor do tema refugiados e direitos humanos, proposto pelos Países Baixos, levantem as plaquinhas, por favor. O tema proposto pelo Brasil, soluções duráveis e refugiados. Por favor, levante as plaquinhas. Muito bem, encerrada a nossa votação, o tema a ser debatido vai ser o tema proposto pelos Países Baixos, refugiados e direitos humanos. A delegação dos Países Baixos gostaria de falar primeiro ou por último? Primeiro? Certo. Então, mais 2 delegações podem falar sobre o tema. Quais delegações desejam debater? Em seguida, por favor, levante as plaquinhas. Lembrando que o tema é refugiados e direitos humanos. Aqueles que desejam falar sobre o tema devem levantar suas plaquinhas. Brasil, muito bem, Brasil será o segundo a falar. E o terceiro, Nova Zelândia. Certo? Delegação do País Baixo, podem vir aqui à frente, por favor, traga a sua plaquinha.
Lembrando a todos que o tempo para o debate é 3 minutos por delegação. Então, vocês têm esse tempo para comentar. Caso algum país seja citado e deseje utilizar o direito à réplica, levante a plaquinha após o discurso da delegação. Bem? Vamos lá. Boa tarde. A gente somos o reino dos Países Baixos. E eu vou passar duas propostas e o colega Lucas vai ficar mais duas. A gente tem o intuito de continuar funcionando o plano Einstein em conjunto com mais países para atender uma maior quantidade de pessoas. Esse plano da gente atua desde 2018. Esse plano é um plano que visa facilitar o convívio entre os moradores locais e os refugiados, para que os refugiados possam se sentir mais à vontade e também para que os seus direitos humanos e direitos fundamentais sejam respeitados por toda a população. Uma outra proposta que a gente trouxe é um aplicativo que tem o intuito de auxiliar pessoas LGBTs refugiadas, e a gente precisa da aceitação em todos os outros países para que a gente possa atender a maior quantidade de pessoas. Esse aplicativo da gente, ele vai ter assistentes virtuais que possam atender pessoas que estejam se sentindo discriminadas de alguma forma. E também em várias línguas para que todos os refugiados possam ter acesso. Vou passar a palavra agora aqui para o Lucas. Boa tarde, como embaixador dos Países Baixos, venho propor mais 2 projetos que precisam da união dos outros países para que a gente possa, de forma sucinta, promover, que é continuar com o projeto habitacional do Start Block, que ele surgiu na capital, Amsterdã, na capital, e ele transforma blocos que antes eram inutilizáveis, no caso dos containers, como moradias. Essas moradias elas são populares e distribuídas àquelas pessoas que não têm uma capacidade financeira boa e que estão ali desabrigadas. Então, com esse projeto, a gente visa expandir esses containers, não só dessa forma, mas com outros, passando para os demais países, para que a gente não possa só abrigar os refugiados, mas aquelas pessoas de outros países, no caso, que se sintam, de certa forma, discriminadas, ou no caso, como minha embaixadora aqui, minha amiga falou, pessoas de LGBTs, que não têm aceitação no seu país, mas que, se adentrarem no nosso país, a gente vai fazer essa promoção dessa cidadania para com eles. E o outro projeto que eu venho propor é a expansão de um site que, inicialmente, ele se chama Holanda e Você, mas a gente tenta fazer com que vocês possam aderir para que a gente possa expandir, no caso, os países e você, que seria o nome do projeto, e ele visa a integração. No caso, essa plataforma, ela funcionaria como obtenção de conhecimentos para aquelas pessoas refugiadas ou LGBTs que não têm o conhecimento de como eu vou entrar em determinado país sem ser discriminada, como é que eu faço para procurar cidadania depois que eu já estiver naquele país. Obrigado, delegação. Seu tempo já esgotou, certo? Obrigado. Próximo agora, o próximo país vai falar sobre o tema refugiados e direitos humanos, delegação do Brasil. Então, boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. Nós representamos a República Federativa do Brasil e gostaríamos de salientar a importância de se discutir as medidas para resolver a atual crise de refugiados no mundo, que já se caracteriza, segundo a ONU, como uma das maiores do século. E gostaríamos também de agradecer as atividades da ACNUR, quando é referente ao cuidado das pessoas em situação de refúgio no território nacional, já que foi devido a ela que o Brasil se tornou pioneiro e exerceu uma posição de liderança ao sancionar a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados em 1951. Eu gostaria de passar a palavra para minha amiga, que vai explicar nosso projeto de elaboração para melhorar a infraestrutura para se receber refugiados no país. Boa tarde. Hoje a delegação brasileira traz um projeto que se chamaria Projeto Internacional de Inserção Social ao Refugiado. Como isso se daria? Seriam postos entre as principais delegações que se recebem refugiados no Brasil. Tais localidades contará com ajuda jurídica, atendimento de hospedagens, médicas e alimentícia, principalmente para as pessoas que acabam de atravessar a fronteira. Essas pessoas, a partir de advogados especializados, teriam apoio jurídico, que seria o encaminhamento desses refugiados para as cidades que possam acolhê-los, apresentando trabalhos, ensino da língua portuguesa, propostas de ensino de saúde, além de vacinas antivirais, porque, como a gente sabe, por estarmos localizados num continente tropical, contamos com vários tipos de vírus e é de suma que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de saneamento básico e saúde. Além disso, a gente faz um apelo aos ministérios internacionais, principalmente de relações exteriores, para que apoiem esse projeto internacional, para que possamos dar apoio a todos os refugiados, não só que entram no Brasil, mas em qualquer outra delegação do Cone Sul, para que tenham acesso aos direitos mais básicos que são assegurados pela nossa própria Constituição. Então, a partir disso, a gente encaminharia esses refugiados para a ADOS, que é um tipo de ONG que existe dentro do Brasil, que ensina gratuitamente a língua portuguesa, principalmente para os refugiados, além de assistência técnica e jurídica, como, por exemplo, as pessoas que entraram no país ter noção quais são as leis que me acobertam, com quem eu posso contar, o que eu posso fazer, onde eu posso trabalhar, se os meus filhos vão ter acesso à educação, à saúde e à moradia. Então, esse projeto, antes de tudo, ele tem uma atenção totalmente humanitária, que seria dar a todas as pessoas, independente de ser refugiados ou não, o direito básico à vida. Obrigada, delegada. Seu tempo esgotou. Obrigada. Obrigada, delegação do Brasil. Agora, para o terceiro país, para finalizarmos esse momento, Nova Zelândia. Boa tarde. Em primeiro lugar, nossa delegação gostaria de evidenciar a importância da questão de direitos humanos para o nosso país e, por isso, a gente veio apresentar para vocês o Plano de Ação Internacional de Direitos Humanos da Nova Zelândia. Esse plano que está em vigor desde 2019 e vai até 2023 e busca preservar e fortalecer principalmente 4 áreas: direitos das pessoas deficientes, direitos das mulheres e das meninas, questões LGBTQIA+, e a abolição da pena de morte. Assim como dito, o nosso país ele quer mostrar liderança global e vamos fazer uma diferença positiva nas questões globais de direitos humanos. Outro plano de ação que já podemos citar é o de Aotearoa, que é um plano de ação estratégico de direitos humanos da Nova Zelândia para a cooperação internacional e para o desenvolvimento.
Esse plano está em vigor desde 2021 e vai até 2025 e estabelece prioridades para integrar os direitos humanos, visando proteger principalmente pessoas e grupos que correm mais riscos de serem deixados para trás. No nosso país, os refugiados, eles, diante de todo sofrimento, eles recebem um tratamento qualificado, como, por exemplo, o aumento da cota anual de refugiados por meio do programa de cota de refugiados da Nova Zelândia, anunciado pela primeira-ministra em 2020. Gostaríamos de recomendar, para finalizar, políticas públicas que sejam efetivas para possíveis violações de direitos humanos, que as informações sejam coletadas e analisadas, assim como recomendamos para Mianmar, na 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação da Nova Zelândia. Vamos agora seguir para mais um momento de proposição de temas para a votação. Para aguardar que todos estão em seu assento. Muito bem. Aqueles que já proporam temas podem propor novamente, caso o seu tema não tenha sido aprovado. Então, nós vamos a mais um momento de votação. Aquelas delegações que desejem propor temas para debate, por favor, levante suas plaquetas. Suécia, Alemanha e Canadá. Obrigado a todos. Suécia. Boa tarde a todos, secretários. Nós fazemos parte da Suécia, gostaríamos de propor o tema: a poluição e as mudanças climáticas. Chefe de delegação, nós somos do Canadá e nós gostaríamos de propor o tema soluções duráveis para refugiados. Obrigado. Muito bem, então vamos seguir para a votação. O primeiro tema a ser votado será o tema da Suécia, poluição e mudanças climáticas. Aqueles que desejam falar que esse tema seja abordado, por favor, levante suas plaquetas. Estão a favor desse tema, podem levantar suas plaquetas. Obrigado. O tema proposto pela Alemanha, soluções duráveis para imigrantes. Aqueles que estão a favor, por favor, levantem as plaquetas. E o tema proposto pelo Canadá, soluções duráveis para refugiados. Bem, o tema mais votos foi o tema da Alemanha, soluções duráveis para imigrantes. A Alemanha gostaria de falar primeiro ou por último? Primeiro? Muito bem. Então, após a Alemanha, segunda delegação que gostaria de tratar sobre o tema, França e, por último, Suécia. Bem. Então, a Alemanha, por favor, pode ficar à vontade. Lembrando que o tema de cada delegação é 3 minutos para tratar sobre o tema. Boa tarde. Boa tarde. A gente gostaria de começar com o tema histórico
da Alemanha em relação a imigrantes. Ressaltar que desde a época dos imigrantes protestantes franceses que fugiam da perseguição do Rei Sol, do Rei Luís XIV, nós recebemos imigrantes. Então, o país da Alemanha tem essa história de boa recepção com os imigrantes e refugiados, né? E também ressaltar que até nos dias atuais recebemos imigrantes de outros países, como os turcos, como os ucranianos e sírios. Boa tarde, pessoal. Só para complementar, só que agora, atualmente, honradamente, o governo alemão ele vem contribuindo com políticas públicas voltadas efetivamente para os imigrantes, onde, atualmente, após os Estados Unidos, a Alemanha é o segundo país no mundo a receber imigrantes, e que, através da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ODS, em 2019, mais de 21,2 milhões de imigrantes vêm sendo beneficiados pelas políticas públicas da Alemanha. Boa tarde. Bom, a Alemanha ela tem se esforçado constantemente, desde os primórdios da história, para que fomentasse o cuidado com os imigrantes que ingressam de vários países, enfim. E, a partir disso, a Alemanha propõe medidas não só para ela mesma, como também para os estados, criar ações afirmativas ou cotas e oferecer bolsas de estudos nas escolas e universidades para os refugiados, a fim de promover a integração deles na comunidade. Uma outra medida também é estimular por meio de incentivos fiscais as empresas a contratarem refugiados. Uma terceira medida é oferecer auxílio financeiro para as famílias que hospedarem essas pessoas e de que elas possam ter as condições desejáveis para que elas possam hospedar essas pessoas, os refugiados, com o objetivo de incentivar o acolhimento delas, facilitar a sua inserção na sociedade. E, por fim, incentivar doações de alimentos, roupas e produtos de higiene, por intermédio de propagandas criadas pelos governos dos países acolhedores e criação de postos de coleta para essas doações em supermercados, escolas, por exemplo. Obrigada. Muito obrigado, delegação da Alemanha. Seguimos agora com a delegação da França. Vamos colocar aqui. Boa tarde a todos. Nós somos da delegação da França e nós temos um papel histórico. A sociedade francesa na busca dos direitos humanos, na promoção destes, e é um fato conhecido por todo mundo. Nós tivemos a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e nesse momento não seria diferente. E com propostas de soluções duráveis para os refugiados, nós temos duas nesse momento. A primeira seria um programa de reassentamento, para que, promovendo moradia, educação, acesso à saúde, que são as bases para que esses refugiados possam reconstruir a sua vida novamente. Também temos a inserção na comunidade, o acesso a um trabalho digno e a facilitação da naturalização. Com esses fatores, nós acreditamos que será possível que essa solução dure mais tempo, que essas pessoas consigam reconstruir as suas vidas após os motivos que levaram eles a se deslocarem. Boa tarde. A segunda solução seria a questão das mídias digitais continuarem fazendo as denúncias sobre a questão das leis, porque assim, nós entendemos que a lei já tem, nós entendemos que já temos propostas e soluções para os imigrantes, mas nós precisamos de uma garantia para que as pessoas consigam continuar suas vidas. Então, a gente propõe sobre a continuação das mídias digitais, continuar fazendo seus papéis de denúncia e também o acesso a esses imigrantes para que eles também possam fazer a sua denúncia. É isso. Muito obrigado, delegação da França.
Então, para encerrarmos o tema, a delegação da Suécia pode se deslocar até aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos os secretários novamente. Eu gostaria de falar que não adianta apenas pensar nos refugiados. Precisamos pensar no planeta mais sustentável para as novas gerações futuras. Entretanto, já que não gostamos tanto de falar sobre refugiados, vamos mensurar a respeito da Suécia. A Suécia ela tende a ser sempre uma voz clara sobre direitos humanos e sobre proteção social durante toda a sua história. Durante o período após a Segunda Guerra, a Suécia foi um grande centro para recebimento de imigrantes que vieram da Alemanha e outros países nórdicos. Entretanto, está sendo omitido isso aqui como um país pacifista e que recebia bastante imigrantes, algo que durante toda a história a gente não nota isso. E a gente também quer salientar que não é só importante falar sobre refugiados, e sim também sobre meio ambiente e outras causas, para assim termos um planeta, como posso dizer, igual para todos e com proteção ambiental, proteção social para refugiados e imigrantes. Passa a palavra. Obrigado, delegação da Suécia. Sendo assim, terminamos mais um turno de debates. Iremos agora para a proposição de mais temas para serem debatidos. Vou aguardar que todos estão assim. Muito bem, então vamos seguir com mais uma rodada de temas a serem votados para debate. Aqueles que já propuseram podem propor novamente os temas que estão no seu agrado. Então vamos iniciar. Delegações desejam propor temas, por favor. Suécia, Canadá e Nova Zelândia. Gostaríamos de propor mais uma vez a respeito da poluição e das mudanças climáticas. Obrigado. Canadá. Boa tarde, senhores delegados. A delegação do Canadá gostaria de propor novamente o tema soluções duráveis para refugiados. Obrigado. Nova Zelândia. Boa tarde a todos. Nós, da Nova Zelândia, propomos o tema fim da pátria. Bem, então vamos para a votação. O primeiro tema a ser votado é o tema da Suécia, poluição e mudanças climáticas. Aqueles que são a favor, levantem suas plaquetas, por favor. Obrigado. Segundo tema a ser votado é o tema do Canadá, soluções duráveis para refugiados. Muito obrigado. O último tema a ser votado é o tema da Nova Zelândia, o fim da pátria. É isso. Muito bem, então,
Tema vencedor é o tema proposto pela delegação do Canadá, soluções duráveis para refugiados. O Canadá gostaria de falar primeiro ou por último sobre o tema? Por último, muito bem. Certo? Então, gostaríamos de saber agora quais delegações gostariam de tratar sobre o tema. Por favor, levar suas plaquetas. Países Baixos e Brasil. Obrigado. Muito bem, então, Países Baixos, por favor, pode se deslocar até aqui. Seguido pelo Brasil e, por último, Canadá. Três minutos. Boa tarde. Boa tarde a todos mais uma vez. Nós, embaixadores dos Países Baixos, como o tema proposto pelo Canadá versa sobre refugiados, viemos aqui trazer duas propostas que estão bem nessa linha, que seria refazer a estrutura para o campo de acolhida a essas pessoas, nos quais aqueles que aguardam asilo, eles terem os direitos fundamentais garantidos. E outro projeto seria identificar essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, como os apátridas em si, e fazer o acolhimento, e não só o acolhimento, mas promover e ensinar essas pessoas, fazer todo o acompanhamento para que eles possam em si buscar a cidadania, porque não adianta só acolher e não fazer o acompanhamento, de forma que ele vai ficar deixado de lado. Então, fazer esse acompanhamento e esse ensinamento para que ele, de forma, possa buscar essa cidadania, acreditamos ser essencial. Passa a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Países Baixos. Seguindo agora com o debate, delegação do Brasil, pode vir até aqui. Países Baixos, a sua plaqueta. Países Baixos. Boa tarde. Nós, representantes da República Federativa do Brasil, gostaríamos de solicitar que as delegações presentes adotem o projeto de desburocratização do visto humanitário, visto que há 5 anos, desde que o Brasil adotou uma atuação de excelência nesta causa, tal recurso garantiu residência imediata aos seus portadores, além de já beneficiar mais de 80 mil haitianos e 20 mil venezuelanos. Nós pretendemos que o número de países auxiliados e auxiliadores desse projeto aumente nos próximos anos. É válido destacar que o nosso principal objetivo é o incentivo internacional da desburocratização do visto humanitário. Como isso se dará? A partir dos principais blocos econômicos, como o Mercosul, OTAN, União Europeia, poderão permitir a desburocratização dos vistos humanitários entre os países compostos de cada bloco econômico. Citando como exemplo a Federação Brasileira, na qual é provedora do Estatuto do Refugiado, que a partir da lei número 9.474, assegura que é necessário o repúdio total à xenofobia e a desburocratização urgente de todos os vistos humanitários. A partir disso, pedimos que as delegações aqui presentes possam acatar esse tipo de apelo. Muito obrigada. Passo a palavra. Muito obrigado, delegação do Brasil. Pedimos agora encerrar esse debate com a palavra da delegação do Canadá. Boa tarde, secretaria. Boa tarde a todos os senhores chefes de delegação. A Monarquia Constitucional Federal Parlamentarista do Canadá quer iniciar evidenciando a importância da Acnur na proteção aos refugiados,
que estão sempre ali zelando por todos aqueles que necessitam sair de suas casas devido aos conflitos e perseguições constantes existentes em todo o mundo. Reafirmando nosso compromisso internacional e histórico, nós queremos iniciar também dizendo que somos líderes da iniciativa global de patrocinar os refugiados. E desde o ano de 1959, recebemos em nosso território mais de 700.000 pessoas que necessitaram sair forçadamente de seus países e abandonar sua cultura por guerras e conflitos. Senhores delegados aqui presentes, orgulhosamente, em 2002, nós do Canadá implantamos o Immigration and Refugee Protection Act, com o objetivo de proteger os direitos dos imigrantes e dos refugiados do nosso país. Esse documento, ele reformulou toda a nossa lei de imigração e de refugiados. E, a partir dela, surgiram vários programas, que hoje é política pública do nosso país. O primeiro deles é o Government Assisted Refugees Program, em que refugiados enviados pela própria Acnur, agradecemos inclusive a parceria com essa organização tão importante, eles recebem apoio financeiro, emocional e também oportunidades de trabalho fornecidas pelo próprio governo canadense. Todo o custo desse programa ele é retirado dos cofres públicos do Canadá, faz parte do nosso orçamento anual. Isso reforça o nosso compromisso com a causa dos refugiados. Paralelamente a isso, existe também o Private Sponsorship of Refugees Program, que permite que civis canadenses possam financiar a causa dos refugiados dentro do nosso país. Tudo isso, esse programa ele é patrocinado por organizações privadas e também por grupo de 5 cidadãos canadenses. E aí a gente recebe todo esse apoio. E, além disso, existe também o Blended Visa, que ele mescla os 2 programas que citamos anteriormente. Ele é uma parceria público-privada. Portanto, diante de tudo isso que a gente expôs, a gente reafirma o nosso compromisso histórico com a causa dos refugiados e nos comprometemos a continuar trabalhando por essa causa tão importante. E que hoje, a gente, orgulhosamente, somos referência no mundo na causa dos refugiados. Diante do exposto, agradeço a todos pela oportunidade e pela presença. E devolvo a palavra à secretaria. Muito obrigado, delegação do Canadá. Então, está encerrada mais uma sessão de debates. Vamos seguir para a votação e a proposição de temas. Vamos aguardar que todos assentem. Muito bem, nós iremos para mais um momento de proposição de temas. Aqueles que desejam levantar alguma questão para debate, por favor, levante suas plaquinhas. Nova Zelândia, Reino Unido, mais uma delegação dele por temas. A Suécia. Então, começando por Nova Zelândia. Nós iremos propor novamente o tema da paz. Nova Zelândia, Reino Unido. Obrigado. Reino Unido, Suécia. Vou falar sobre direitos humanos, a crise dos direitos humanos. A crise dos direitos humanos. Bem, obrigado, Suécia. Muito bem, então vamos iniciar mais um momento de votação. Lembrando que todas as delegações devem votar em pelo menos um dos temas. O primeiro tema a ser votado será o tema da Nova Zelândia, o fim da pátria. Aqueles que estão a favor, por favor, levantem as papias. Muito obrigado. O tema proposto pelo Reino Unido, direito LGBT dos refugiados. Aqueles que estão a favor do tema, levantem as papias. Muito obrigado.
Por último, um tema proposto pela Suécia é a crise dos direitos humanos. Aqueles que são a favor, por favor, levante suas plaquinhas. Muito obrigado. Por último, então, o tema vencedor da votação é o tema proposto pela Nova Zelândia, o fim da pátria. Vocês gostariam de falar primeiro? Muito bem. Então, seguindo a Nova Zelândia, os países que desejam falar sobre o tema, por favor, levantem as plaquinhas. Lembrando que o tema é o fim da pátria. É necessário aqui mais Canadá? Não? Mais duas delegações conversem sobre o tema. A Secretaria gostaria de encorajar que pelo menos mais uma delegação participe do debate. Eles que desejam participar podem levantar suas plaquetas. Novamente, a Secretaria gostaria de reiterar que é necessário que pelo menos mais uma delegação participe para que seja um debate. Mais alguma delegação, por favor, gostaria de participar do tema? Muito bem. Brasil, Canadá e Noruega votaram no tema que está sendo debatido. A mesa gostaria de solicitar que pelo menos uma das delegações participe do debate. Reino Unido, tá certo? Mais alguma delegação gostaria de falar? Tá certo. Então, Nova Zelândia, por favor. Antes de iniciar nossas propostas em relação ao tema, gostaria de dizer que a gente vai disponibilizar um PDF com todas as nossas recomendações. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. A apátrida é um indivíduo que não é considerado nacional de nenhum estado, ou seja, não possui legalmente uma nacionalidade, uma pátria. Quando a nacionalidade é negada a alguém, também são negados seus direitos básicos. A apátrida significa uma vida sem acesso à educação, cuidados médicos, direito ao voto ou emprego legalizado, ou seja, uma vida sem que se possa circular livremente, sem perspectivas ou esperanças. A apátrida é desumana, é causada principalmente pela discriminação, seja por motivo étnico, religioso ou de gênero. Este problema afeta cerca de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. São 10 milhões de pessoas vivendo em situações precárias à margem da sociedade. Isso causa um impacto enorme na vida desses indivíduos. A cada 10 minutos, nasce em alguma parte do mundo uma criança sem nacionalidade. Como sabemos, a Acnur lançou uma campanha para acabar com o Estatuto da Apátrida antes de 2024, que obteve muitos avanços significativos. Mas para que isso se concretize de fato, é necessário que os estados possam suprir a lei prática discriminatória. Por esta razão, a Embaixada da Nova Zelândia propõe que seja criado um projeto de lei que estabelece a obrigação de pessoas reconhecidas como apátridas que não possam comprovar sua nacionalidade por circunstâncias alheias à sua vontade, sejam reconhecidas pelo país o qual está localizado, que permite residência e garante o usufruto dos direitos humanos básicos, como acesso aos serviços públicos. Muito obrigado, delegação do Unido. Seguiremos então agora com a perdão. Vamos agora estar dispensado. O Reino Unido pode vir para cá. Boa tarde. Boa tarde, nós somos a delegação do Reino Unido. E em questão do fim da apatria, nós queremos lembrar sobre a situação judia após a Segunda Guerra Mundial e a posição
britânica em relação aos judeus. Lembrando que os judeus eram um povo sem pátria, viviam rondando pelos territórios da Europa, até que veio a Segunda Guerra Mundial e a ameaça nazista. Após a ameaça nazista, os judeus ficaram novamente sem uma pátria. E boa parte do acolhimento aos judeus veio da Ilha Britânica. Logo, o Reino Unido, a partir do reconhecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 15, vê que a negação de uma nacionalidade é também uma violação aos direitos humanos, ou seja, uma violação à dignidade humana. Logo, o Reino Unido se propõe a acolher todos aqueles que foram reconhecidos como apátridas e propor também uma integração com a sociedade, a integração também documental, visto que quem não possui nacionalidade está sendo negado de muitos documentos que hoje é tão simples para a gente como um RG, uma certidão de nascimento, coisa que para eles não são corriqueiros, não são normais. O Reino Unido se compromete não só à integração, como também à permanência dessa população na ilha do Reino Unido. Essa permanência pode ser entendida também como proporcionar educação e empregabilidade, como também a proteção à unidade familiar desses apátridas. Ou seja, o Reino Unido, ele não só acolhe, mas ele também favorece a permanência dessas pessoas em seu território. Obrigado, delegação do Reino Unido. Encerramos mais uma rodada de debates. Iremos agora para a última rodada de debates, certo? Então, por esse motivo, a Secretaria dará prioridade aos temas das delegações que não tiveram oportunidade de propor, certo? Então, vamos seguir com a votação dos temas. As delegações que desejam propor temas para debate, por favor, levantem seus paquetes. Nova Zelândia, Suécia e Noruega. Mas alguma delegação que não propôs tema gostaria de propor? Tudo bem, então, seguiremos com Nova Zelândia, Suécia e Noruega. Nós gostaríamos de propor o tema soluções duráveis para os refugiados. Obrigado. Suécia. Gostaria de propor mais uma vez a respeito sobre a poluição e os impactos das mudanças climáticas. Obrigado, Suécia. Noruega. Gostaríamos de propor novamente o tema mudanças climáticas e deslocamentos. Bem, então, vamos para a votação. Muito bem, o tema proposto pela Nova Zelândia é soluções duráveis para refugiados. Estão a favor? Certo, obrigado. O tema proposto pela Suécia, poluição e mudanças climáticas, é isso? Por favor, só a favor. E por último, o tema proposto pela Noruega sobre mudanças climáticas. Certo, muito obrigado. O tema vencedor da votação é o tema proposto pela Suécia. A Suécia gostaria de falar primeiro ou Bruno? Primeiro? Muito bem. As demais delegações que desejam conversar sobre o tema, por favor, levante os papéis. Noruega. Mas alguma delegação gostaria de falar sobre o tema poluição e mudanças climáticas? Então, Suécia, com a palavra, por favor.
Boa tarde a todos os secretários aqui presentes mais uma vez. Gostaria de falar que a Suécia, ela dá uma maior observação, na verdade, a uma proteção global do meio ambiente. Um dos grandes metas da Suécia é justamente proteger 30% das terras do mundo e 30% dos oceanos, para assim ter um planeta mais sustentável e equilibrado ambientalmente. Atualmente, a Suécia ela fez parte da resolução histórica na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para iniciar negociações sobre o Acordo Global sobre Poluição por Plástico. A Suécia tem sido uma força motriz para um acordo global que prevenia e reduzia a poluição por plásticos e microplásticos, além de contribuir para o gerenciamento circular do plástico. Nós, que fazemos parte da Suécia, estamos orgulhosos de que os Estados-membros da ONU estejam de acordo com e tenham demonstrado que levam a poluição por plásticos a sério. Gostaríamos também de mensurar que é importante ter essa proteção e diminuir a poluição dos plásticos, para assim termos uma diminuição nas mudanças climáticas, algo que vem afetando todo o país, pelo derretimento das geleiras, as grandes chuvas que têm afetado várias cidades, entre outros pontos. Passo a palavra para a secretaria. Muito obrigado, professor Suécia. Com a palavra agora a delegação da Noruega. Boa tarde a todos. A monarquia constitucional da Noruega vem falar que ela é um dos países líderes em energia limpa e frisar também que ela não quer apenas na hora que acontece resolver o problema, mas ela resolve antes. Tanto é que ela tem a iniciativa Nansen, que tenham boas práticas de proteção e assistência aos deslocados, ou seja, quando acontecem mudanças climáticas, as pessoas têm que sair do seu local. Então, algo importante a frisar seria o incentivo financeiro aos países menos desenvolvidos, aqueles países que são afetados pelas mudanças climáticas e que não conseguem ter suporte. Ou seja, a reduzir emissões de metano, por exemplo, tem um gasto muito grande. E esses países mais desenvolvidos ajudar a dar suporte àqueles que não têm tantas condições para mudar a sua fonte de energia, por exemplo. Além de propor ações que a longo prazo podem frear a crise climática, a Noruega também propõe um incentivo fiscal, que é baseado no imposto norueguês, aplicado sobre fabricantes de plásticos, que é um poluente bastante encontrado nos ecossistemas. E quanto mais a empresa recicla, menor a sua taxa. E se a companhia reciclar mais de 95% do que produz, o que acontece com todas as empresas desde 2011, ela não é obrigada a pagar o imposto. E esse imposto é acessível para outros países, independente do índice de seu desenvolvimento. Obrigada. Muito obrigado, senhora. A secretaria declara agora encerrado o momento de debates. Nós iremos agora iniciar o momento de proposições do draft paper, em que as delegações presentes terão 1 hora para se reunirem e montarem resoluções em conjunto. Então, iremos iniciar um recesso agora. Às 4h45, nós voltaremos para que as delegações possam apresentar as resoluções que chegaram em comum. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Enquanto isso, a gente vai dar um intervalo aqui e voltamos às 4h45, retornando com as resoluções votadas. Oi? Tirar foto de todo mundo. Querem tirar foto de todo mundo logo? Beleza. Aí como é que fica? Só uma pessoa fala pelo cinco? Pode ser só uma apresentação. Um representante. Tá.
Pessoal, boa tarde novamente. Vamos voltando aqui. Deixa eu esclarecer o seguinte. O que vocês precisam apresentar agora do draft paper, ele pode ser feito apenas por uma pessoa, vocês podem escolher alguém ou podem vir em conjunto, conforme vocês quiserem, mas aí respeitando o tempo de 5 minutos para cada draft, até 5 minutos para cada draft, é o seguinte, é mostrar as posições de vocês, porém, a versão definitiva do draft paper, vocês podem mandar até terça-feira da semana que vem. Ou seja, vocês têm uma semana para finalizar naquele modelo. Não precisa mandar ele já finalizadinho, entendeu? Para mandar finalizadinho até semana que vem. Aí é o seguinte, vocês mandam até terça, eu dou uma corrigida e a gente tem 10 dias totais, a partir de hoje, para encaminhar para o Acnu. Certo? Então, agora o que a gente quer ver é só o que vocês decidiram e depois vocês podem organizar direitinho, colocar no formato, entendeu? Só as resoluções que a gente está precisando agora. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o João, para que a gente possa fazer o encerramento desse evento e votar esses draft papers. Obrigado, professor. Então, pessoal, como o professor falou, nós vamos agora fazer as apresentações do draft paper e aí vocês vão escolher, vocês vão votar em qual será implementado, certo? Pode ser aprovado. Isso, exato, é verdade. Mais de um draft paper pode ser aprovado. No caso, eu acredito que vocês formularam um draft paper só, não é isso? Ou teve mais de uma resolução? Teve 2? Tá certo. Então, vamos começar as apresentações. Quais foram as delegações que montaram o draft paper, o primeiro draft paper? Do Canadá. Não, somente uma precisa suficiente. Os outros quiserem vir participar aqui, pode ser. Canadá, Brasil, Alemanha, Países Baixos, França e Reino Unido. Canadá, Brasil, Alemanha, Países Baixos, França e Reino Unido. Isso, perfeito. Só lembrando que as delegações têm 5 minutos para apresentar o draft papers e aí, após as duas apresentações, nós vamos seguir com a votação. Boa tarde a todos. Nós, do Canadá, Brasil, Alemanha, Países Baixos, França e Reino Unido, nós formamos uma aliança e escolhemos como tema para o nosso draft paper as soluções duráveis para refugiados. Inicialmente, a República Federal Alemã, em parceria com a Monarquia Constitucional Federal Parlamentarista do Canadá, entende que um dos maiores desafios para os refugiados é estabelecer-se dentro de um país. E a gente entende que o trabalho é a principal forma e a principal fonte de renda de qualquer pessoa. E aí, diante disso, nós propusemos um projeto de trabalho legal, em que nós, em parceria também com a Alemanha, a gente vai criar o projeto de que empresas dos nossos países que contratarem refugiados ou imigrantes legais, eles terão 50% da remuneração que é paga a esses refugiados ou a esses imigrantes, paga pelo governo do respectivo país. Além dessa ajuda de 50% da remuneração mensal do funcionário contratado, essa empresa ela também está isenta de impostos e tributos trabalhistas que, por acaso, venham a incidir sobre essa contratação, além de possíveis isenções fiscais em outras áreas da empresa. Com esse programa, nós, da Alemanha e do Canadá, a gente visa reduzir esse abismo e evitar que refugiados e imigrantes dentro do nosso território vivam à margem da sociedade, pelo fato de não ter acesso a um emprego, não ter acesso a uma renda, muitas vezes vão para a seara da criminalidade por uma questão de subsistência. Então, com isso, nosso país quer, através de um trabalho digno e legal, fornecer uma estrutura para que o refugiado e o imigrante dentro do nosso território possa se desenvolver. E assim a gente se compromete novamente e reitera o nosso apoio à causa e a projetos como a Acnu e a instituições como a ONU. Com isso, eu passo a palavra para
para a delegada do Brasil, que vai apresentar a outra motion da nossa aliança. Obrigado a todos pela oportunidade. Pensando numa visão mais ampla do problema, as federações do Brasil, da Alemanha, da França, dos Países Baixos e do Reino Unido juntaram suas propostas em um só projeto, a fim de promover a inserção econômica, social, da educação também, tudo isso num só projeto, que seria o projeto de inserção dos direitos dos refugiados, que vai garantir hospedagem temporária, alimentação, atendimento médico, orientação jurídica, e também vai oferecer ações afirmativas de bolsas de estudo nas universidades para os refugiados, além de oferecer ensino gratuito dos idiomas de tais países. Deixa eu ver aqui também. No âmbito da cidadania, os Países Baixos propõem incluir e refazer a estrutura do campo de refugiados, expandir e aplicar aquelas pessoas que aguardam asilo nesses países, não só acolher, mas garantir os seus direitos fundamentais com atuação e apoio. Também temos, no âmbito da inclusão econômica, o Reino Unido, que propõe o registro a partir do home office, que é o principal ator na política de imigração britânica, para compor os departamentos de imigração e passaporte contra diversos crimes de terrorismo, e ainda o home office contabiliza com os requerimentos de decisão e vistos concedidos aos requerentes de refúgio. Com isso, a nossa aliança novamente reitera o nosso compromisso com a causa dos refugiados, o nosso compromisso com a Acnur e o nosso compromisso com a ONU. Agradecemos a todas as delegações presentes nesta sessão e convidamos também aquelas delegações que se interessarem em participar dos nossos projetos. Nós estamos abertos para debate a fim de construirmos um mundo melhor para todos e principalmente para os refugiados. Boa tarde. Muito obrigado às delegações do Brasil e do Canadá. Iremos agora para a apreciação do último draft paper. Quais são os países significados? Suécia, Israel, Noruega e Nova Zelândia. Suécia, Israel, Noruega e Nova Zelândia. Os que desejam vir apresentar podem vir para cá para a mesa. Caso alguma outra delegação queira acompanhar a Suécia, é permitido. Suécia, Noruega, Israel. Boa tarde a todos os secretários aqui presentes. A Suécia, junto com os seguintes países, Israel, Noruega e Nova Zelândia, na representação de suas delegações, vem no dia 10 de maio de 2022, por meio deste, consolidar o comprometimento acerca do combate à poluição e às mudanças climáticas. Ao entender esse problema de maneira mais ampla, os Estados compreendem a necessidade de uma política pública de controle da poluição, para assim diminuir as mudanças climáticas. Problema este que tem afetado bastante a sociedade em geral. Para tanto, se faz necessário que não só o poder público tome medidas nesse sentido, mas o meio privado se torna extremamente relevante e precisa contribuir com as medidas necessárias, visto que são os maiores agressores no meio ambiente, devido às suas altíssimas produções que ofendem o meio ambiente. Nesse sentido, a Suécia propõe a diminuição da poluição dos oceanos, assim como da atmosfera, em especial da atmosfera vista, que a emissão de gases danosos da atmosfera tem gerado significativamente mudanças climáticas no mundo, com o aquecimento dos polos. Para atingir este objetivo, o governo oficial da Suécia propõe a adoção de fortes políticas públicas para que a sociedade civil, junto ao governo, atinja o tão almejado objetivo de proteger o planeta para as próximas gerações. Nesse interim, Noruega e Israel concordam com os termos apresentados pela Suécia, apresentando políticas públicas e concretas. A monarquia constitucional da Noruega propõe que os países acordantes adotem incentivos fiscais junto às empresas que adotam produções sustentáveis nos seus negócios. O incentivo foca no plástico, podendo ser ampliado para outras matérias-primas, estipulando que as empresas que reciclam plástico para a produção receberão isenções em seus impostos, ou seja, quanto maior a reciclagem do material, maior a respectiva isenção fiscal.
Neste mesmo sentido, a nação de Israel, preocupada com a grande emissão de carbono no meio ambiente, pretende aumentar a produção de veículos mais sustentáveis para assim diminuir diretamente as mudanças climáticas e os problemas que essas mudanças têm trazido para o globo. Em relação aos refugiados, a Noruega propõe a criação de uma política pública que auxilie os refugiados que saem de seus países de origem por causa das ações ocasionadas pelas mudanças climáticas. Juntamente com a Noruega, a Nova Zelândia criaria um banco de dados para auxiliar o acolhimento dos refugiados que saem de suas pátrias por motivo das consequências das mudanças climáticas. E assim o governo, fomentando a educação e geração de empregos por meio de políticas públicas, em especial através de incentivos fiscais. O governo se utilizará do banco de dados proposto pela Nova Zelândia para realizar feiras para conscientização ambiental e realizar atendimento psicológico para os refugiados, e assim, com o intuito de prestar auxílio psicológico e social, promovendo uma maior progresso social. Os países signatários do presente acordo se mostram a favor de uma política internacional de combate à poluição e às mudanças climáticas, bem como uma política social aos egressos que deixam suas pátria-mãe, devido às consequências dos danos ambientais. Para isso, se utilizarão medidas de cooperação transnacional para a capacitação dos órgãos ambientais e assistenciais que combatem e previnem de maneira efetiva a poluição, principalmente por resíduos plásticos, pois é um problema transfronteiriço, como também os órgãos que assistem as pessoas em estado de vulnerabilidade, em especial os refugiados em questão. Ratificam esse acordo em 10 de maio de 2022 os países Suécia, Israel, Noruega e Nova Zelândia. Delegado da Suécia. Então, seguimos agora para o momento de votação dos DFPs apresentados, certo? Lembrando que para serem aprovados e implementados, os DFPs devem ter um quórum mínimo de maioria simples. No caso, cada um deve ter pelo menos 6 votos. Lembrando que, exatamente, não somente um, mas todos eles podem ser apresentados, atingindo o quórum mínimo. Vamos iniciar, então, a votação do primeiro draft paper, os países signatários da Alemanha, Brasil, Canadá, França, Países Baixos e Reino Unido. Os delegados e as delegações que desejam que esse draft paper seja implementado podem levantar suas plaquetas. Muito obrigado, podem baixar. Seguido pelo segundo draft paper proposto pela Suécia, os signatários Israel, Noruega, Nova Zelândia e Suécia. Aqueles que desejam que seja implementado podem votar. Muito bem. O draft paper número 1 com um total de 10 votos e o draft paper número 2 com 9 votos, ambos serão implementados por essa agência. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os delegados e gostaríamos de declarar encerrada a 6ª sessão da Simulada de Organização e Internacional da ACES Unida. Muito obrigado a todos. Bem, pessoal, só rapidinho aqui, agradecer a cada um de vocês, agradecer ao João. O João já está há 5 anos conosco, viu? Então, muita estrada, né? 5 anos acompanhando esse projeto. E não é a primeira pessoa que faz isso, mas a cada pessoa que faz isso, o projeto mostra, o projeto se renova, e é um projeto que não foi iniciado por mim e nem eu espero terminá-lo. Então, o projeto Só ACES Unida é esse projeto muito especial, que realmente junta as pessoas. E, nesse sentido, a gente agradece a vocês que estão aqui, agradece o público que está online nos acompanhando. Vocês do projeto, semana que vem, vocês entregam lá no sistema, tem que dar a corrigidinha antes de a gente mandar para Genebra. E todo mundo vai receber o certificado, os ouvintes vão receber o certificado do LAFRE e os extensionistas do SOI vão receber o certificado do Acnur mesmo, quando eles mandarem o template para a gente. Acho que antes do final de maio eles estão mandando. Geralmente, assim que a gente manda a documentação, o draft paper, eles já mandam o template para a gente providenciar. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado. Semana que vem, só para entregar essas atividades. E meu boa tarde a cada um e a cada uma de vocês. E até a próxima. Obrigado aos ouvintes. E aqui encerramos a nossa transmissão.